Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando hoje mais um ponto de pregação. Deus tem uma palavra para você. Aqui quem vos fala é o irmão Vitor Mateus Farias, nas redes sociais, missionário Vitor Mateus. Nós vamos abordar nesse vídeo acerca de uniões abomináveis. Os textos que nós vamos estar abordando neste vídeo estão lá nos livros de Levíticos 18, 19, no texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 7, no livro de 1 Coríntios 6, 10, 11, 1 Coríntios 5, 11, Romanos 3, 23 e 26, Romanos 6, de 6 a 16, 20, 22 e 23, e Romanos 10, 9 e 13. Livro de Levíticos 18, 19. E diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor. Quem tiver sua Bíblia, confira esse texto. E eu peço encarecidamente, do fundo do meu coração, que se você crê nas Santas Escrituras e nas Sagradas Escrituras, assista esse vídeo até o fim. Se você está do lado oposto a esta pregação, continue assistindo, pois Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para salvar os perdidos e não os que já são salvos. Então assista até o final e que Deus abençoe a todos. Diz assim a palavra do Senhor: E não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundícia, para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com mulher de teu próximo para a cópula, para te contaminares com ela. O 22. Com varão não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal. O 27. Porque todas estas abominações fizeram o homem desta terra, que nela estavam, antes de vós, e a terra foi contaminada. 29. Porém, qualquer que fizer alguma dessas abominações, as almas que as fizeram serão extirpadas do seu povo. 30. Portanto, guardais os meus mandamentos, não fazendo nenhum dos estatutos abomináveis que se fizeram antes de vós, e não vos contamineis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amados irmãos, a palavra é um pouco forte, mas pegando para o princípio de hoje, para os dias atuais, o livro de Levítico vem na mesma linhagem do livro de Gênesis, ou seja, os livros do princípio. E há milhões de anos atrás, isso já ocorria no mundo que nós habitamos, no planeta Terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, o que a palavra de Deus quer abordar para os amados irmãos e para aqueles que ainda não são crentes em Cristo Jesus, é que tudo isso que está ocorrendo hoje em dia já estava pré-determinado na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Tudo isso, essa mudança, esse gênero de imundícia que o mundo vive hoje em dia, inversões de valores, mulheres casando com mulheres, homens casando com homens, isso aí já existia, já estava escrito. Basta você que tem uma Bíblia tanto católica como evangélica, dá uma olhada lá no livro de Levíticos 18, 19. Está tudo escrito. E não venha com história que isso aqui é normal.
que isso aqui, Cristo quando morreu na cruz, morreu e isso aqui é normal para os dias de hoje, isso aqui não é pecado, não. Eu vou abordar essa situação. Vamos para o livro de 2 Timóteo, já no Novo Testamento. 2 Timóteo 3. Vamos para o livro de 2 Timóteo 3, do 1 ao 7. Antigo Testamento, Levíticos. Levíticos 18, 19. Agora, Novo Testamento, Timóteo. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, inconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites dos amigos de Deus, mais amigos dos deleites do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Deste, afasta-te. Já que essas pessoas que vivem dessa forma são tão corretas, criam suas próprias denominações, suas próprias religiões, por que na palavra de Deus está pedindo para afastar dessas pessoas? Dessas pessoas que são amantes de si próprios, presunçosos, arrogantes, querendo ser mais do que ninguém. Por quê? Por que na palavra do Senhor está pedindo para afastar dessas pessoas? Partindo um pouco, saindo um pouco dessa base de prostituição, de adultério, vamos para o livro de 1 Coríntios 6, 10, 11. 1 Coríntios 6, 10, 11. Para não estar batendo só nessa tecla. Muitos que estão assistindo esse vídeo vão querer desligar. Muitos que estão assistindo esse vídeo vão querer desligar. Porque se desligar ou fechar é porque pratica essas abominações. E eu vim aqui para pregar uma palavra de verdade. Uma palavra que vai te libertar dessas práticas abomináveis. Lá no livro de 1 Coríntios 6, 10, 11, não estou julgando ninguém, a palavra de Deus é que está falando. Então vamos crer na palavra de Deus. Diz assim, 1 Coríntios 6, 10, 11, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a palavra de 1 Coríntios 6, 10 e 11, ele vem trazendo uma saída para as pessoas que vivem dessa forma, que vivem praticando essas abominações, tanto do Antigo Testamento, como nós vimos lá em Levíticos, como lá em Timóteo, como aqui em 1 Coríntios. Ele vem trazendo uma saída, amados irmãos. Então, não vamos nos prender aos erros. Não vamos nos prender ao que nós estamos praticando de errado hoje em dia. Ah, mas o irmão que está pregando é santo? Não. Eu busco a santidade. Eu era errado. Eu era viciado em prostituição, viciado em jogos violentos, viciado em músicas profanas. Mas o Espírito Santo que vai tocar em você, que você vai buscar, é o mesmo que tocou em mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, não vamos nos prender a essas práticas de hoje. Não vamos nos prender. Vamos fazer como Maria Madalena, que chegou aos pés de Jesus Cristo, arrependeu dos seus pecados e foi perdoada. Mas ela arrependeu-se dos seus pecados.
ela não voltou a praticá-los. Eis aqui o segredo. Eis aqui o segredo. Vamos lá para 1 Coríntios 5:11. 1 Coríntios 5:11, que diz assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou bebarrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. A palavra do Senhor é bem clara, ela é eficaz, ela é verdadeira. Ela está dizendo aqui, nem andais, nem comais, nem se associais com pessoas que vivem nessa prática. Ah, mas o meu pai vive nessa prática. Nós devemos orar, pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo e orar a Deus para que Jesus Cristo venha de encontro a ele. Mas temos que lembrar o seguinte, ele tem que aceitar. Se ele não abrir o coração para aceitar o evangelho do Senhor, nada vai ocorrer. Ele que tem que aceitar primeiramente. Nós vamos abordar essa epístola que fala exatamente disso, que a pessoa tem que aceitar Cristo como seu único Salvador para que assim ele venha a ser justificado. E aqui na palavra ele está dizendo, mas agora vos escrevi que não vos associeis. Não vos associeis com essas pessoas. Você vai e prega o evangelho. Se eles não querem seguir, afasta-te. Afasta-te dessas pessoas. Porque a palavra de Deus é bem clara. Senão eu, que sou separado, você que está ouvindo essa palavra, que está pedindo força a Deus para abandonar esse lado maligno, esses vícios. Se você continuar na presença dessas pessoas, se você não vigiar e você não orar, você vai voltar. E quando você volta, você não volta como era, você volta pior, porque 7 demônios vão te acompanhar. Antes você servia ao mundo, Satanás já estava ali satisfeito. Mas quando você aceita Cristo, que volta, que cai no abismo, aí ele vai investir tudo em cima de você. Então, amados, vamos ser perseverantes. Tudo com Cristo é melhor. Nós estamos pregando a palavra do Senhor, que é o ide do Senhor, para quê? Para que ganhemos a salvação. A salvação das nossas almas é o que há de mais precioso no mundo que vivemos. Aqui em 1 Coríntios 3, ele diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então não vamos dizer que nós somos sábios para esse mundo. Não. O inimigo, ele é astuto. Ele pega você pela sua astúcia. Ele pega pela astúcia. Então não queira medir forças nem desafiar o inimigo, porque ele vai lhe derrubar. Ele vai lhe derrubar. Vamos ver aqui no livro de Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Jesus foi morto na cruz, ele venceu o inimigo. Ele desceu ao inferno, tomou a chave da morte do inferno, de Satanás, e subiu para o céu. Ele venceu o inimigo. Como ele venceu o inimigo, ele diz, porque todos pecaram e destituídos estão da sua glória. O que é que cabe a mim ficar na presença do Senhor Jesus Cristo? Ele diz aqui, sendo justificados gratuitamente
pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para lhe demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dentes cometidos sobre paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nestes tempos presentes, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse texto encontra-se em Romanos 3, de 23 a 26. Então, amados, para que sejamos justificados no amor de Cristo, para que a vida pregressa fique para trás, eis um caminho. Aceitar Jesus como nosso único Salvador. Ainda em Romanos 6, ele diz assim, Romanos 6:6, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. A partir do momento que confessamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, o corpo do pecado foi destruído, foi pregado na cruz, junto com Cristo. E assim seremos justificados e o nosso passado errado, cheio de imundícias, cheio de vícios, cheios de perversidão, de crueldade, foi esquecido. A partir do momento que somos justificados. No 16, não sabeis vós que a quem vós apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Se eu sou servo do mundo, se eu sirvo ao mundo, eu estou sendo servo do pecado. O que é que nós vimos no mundo de hoje? Nós vemos a corrupção, nós temos essas músicas profanas, nós vemos a prostituição, nós vemos os adultérios através de redes sociais, através de televisão, através de canais de vídeos. É só o que nós vemos. Crianças com roupas impróprias, dançando músicas mais impróprias ainda, e pessoas curtindo, dizendo, oh, que coisa linda. Oh, que coisinha bonita. Não, amados irmãos, isso é terrível. Porque a criança é inocente. Mas os pais que são responsáveis pelas crianças estão usando da inocência da criança para estar jogando essa criança numa vida ou num caminho de perdição. E daí é que surge, não estou dizendo que é culpa dos pais fazer isso, que vai surgir pedofilia, que vai surgir a parte de prostituição. Não, é apenas um mecanismo que vai levar para este caminho. Porque se você está na sua casa, rodeado de pessoas, aquele ego, aquele ser cruel que está dentro de você, que você tem, ele não vai ser posto para fora. Mas a partir do momento que você tem uma liberdade, que você vê que nos quatro cantos não tem ninguém lhe observando, aí sim você vai colocar aquilo para fora. E eu creio e peço ao Senhor Jesus Cristo e ao Espírito Santo de Deus, que se você tem essas atribuições, que seja destruído em nome do Senhor Jesus Cristo, porque isso não provém de Deus, isso provém de Satanás. E aqui na palavra do Senhor ele diz, porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça, mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E para completar o 26 de Romanos 6, diz, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra está clara, muito clara. Basta você perseverar e pedir a Deus misericórdia. Peça misericórdia, ajoelhe-se a Deus,
Ajoelhe-se, clame a Deus e peça: Deus, vem me justificar, Deus. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões imundas, Pai. Quebra dentro de mim, Senhor, todo esse vício imundo que eu tenho, Deus. Quebra em nome de Jesus. Faz de mim uma pessoa nova. Amados irmãos, a partir do momento que Deus te justifica, isso aí não é que você gosta de rock e você vai ser obrigado a deixar de gostar de rock, ou obrigado a deixar de assistir aqueles programas. Não. Quando você é justificado, o Senhor Jesus Cristo muda o teu caráter. E mudando o teu caráter, aquilo que você amava fazer de errado, você vai odiar fazer. É assim que Deus trabalha. Mas para que isso ocorra, peça, confesse a Deus como seu único e suficiente Salvador. Para finalizarmos, nós vamos para o livro de Romanos, Romanos 10, do 9 ao 13, que diz assim a palavra do Senhor: a saber, se com a tua boca, vou repetir o capítulo e o versículo, porque aqui é muito, isso aqui vai fechar toda essa pregação. Romanos 10, 9. A saber, que com a tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos o que o invocam. E para finalizar, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, amados irmãos, reflitam nessa palavra, reflitam nessa pregação. Nem eu, nem um pastor, nem um padre, nem ninguém pode estar julgando. E olhe que se eu passar numa rua e ver alguém praticando algo que está escrito lá em Coríntios, eu sei que ele está pecando. Mas o que é que nós podemos fazer? Vamos orar, vamos orar, vamos interceder pela vida daquela pessoa. Porque a partir do momento que ele conhecer a palavra de Deus e ele aceitar que não quer viver mais naquela vida, ele será justificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se ele se arrepender de todo o coração, Deus vai fazer na vida dele coisa grande. Coisa grande, assim como está fazendo na minha. Eu peço, amados irmãos, divulguem a palavra do Senhor Jesus Cristo e procurem uma igreja evangélica. Se possível, amados irmãos, igreja evangélica que siga a palavra de Deus, que siga verdadeiramente a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que leia a palavra de Deus e você acompanhando na sua Bíblia, você veja que tudo aquilo que está sendo pregado é conivente com a palavra que está sendo pregada. Como eu sou assembleiano, divulgo para vocês uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, que é aqui eu congrego. Eu com a minha esposa, nós congregamos na Igreja Evangélica do Belém, aqui da cidade de Alagoa Nova. Deus vem fazendo coisa grande na minha vida e eu sei que vai fazer coisa grande na tua vida também. Eu aceitei o chamado de Jesus Cristo dia 9 de fevereiro de 2014. Eis-me aqui, exatamente 9 meses, e Deus está me usando e eu estou me permitindo ser usado por Deus para levar o evangelho dele até os confins da terra. Então eu peço aos amados irmãos que vamos pregar a palavra do Senhor. Vamos, como diz na palavra do Senhor, ide e pregai o evangelho por todo o mundo. Vamos pregar, porque Jesus está voltando e numa próxima oportunidade nós estaremos falando mais do amor de Cristo para as vossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês com graças sem fim. Que Deus guarde vossos lares,
Guarde a sua manhã, guarde a sua tarde, guarde a sua noite e guarde o seu sono. Ore a Deus e peça a Ele que proteja os seus caminhos, que livre dos caminhos que levam para a morte, que livre vocês desses caminhos de perversão e de perversidão. Que Deus abençoe vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.